Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou fazer essa videoaula para vocês, para a gente dar uma revisada ali no conteúdo agora do segundo trimestre. A gente vai trabalhar mais ou menos da página 4 até a página 20 da apostila, tá bom? Então, quem não está com as apostilas em mãos, pega lá para acompanhar e para tirar as dúvidas também após assistirem o vídeo. Bem, nessa unidade está falando um pouco sobre a arte barroca, tá? Então, eu vou explanar um pouquinho do conteúdo para vocês. Essa unidade ela se dedica ao estudo do barroco, em que imperou do século, mais ou menos do século XVI até a metade do século XVIII, onde vários historiadores da arte, com o estilo artístico, teria surgido como uma derivação da contraforma, onde eles se contrapuseram, né, às ideias de Martinho Lutero, que foi mais ou menos de 1483 até 1546, e ele foi o responsável pelo início da Reforma Protestante. O Renascimento, que foi um movimento anterior ao Barroco, ele se caracterizava pelo equilíbrio nas obras artísticas. Já o Barroco, em oposição, desenhou um estilo dinâmico, onde ele repleto de contrastes e dramaticidade, com muito realismo e vida espiritual. O período barroco ele também iniciou na Itália, de uma forma pelos católicos, onde Roma, que era a cidade onde ficava o Papa, era a base central. E se espalhou pela Europa católica e pela América rapidamente. Chegou a influenciar muitos países protestantes também posteriormente. Teve muitas características, principalmente pelo estilo católico, né? As modificações, a ressonância dos ideais, e por isso que chegou também até o Brasil. A principal ideia deles foi em função da catequização, que eram realizadas pelos jesuítas, né, em diversas missões de evangelização. Nessa unidade também é falado sobre as manifestações das artes visuais no Brasil e no mundo, que são representadas pelas manifestações artísticas do Oriente. Por isso que teve influência também no período da arte do Edo, que teve influência do teatro japonês, do kabuki. A intenção principal do período barroco foi a Igreja Católica se difundir pelo catolicismo, que após a Contra-Reforma, eles perceberam que o disparo principal do barroco era a estética. Por isso que o barroco também ele foi considerado um estilo de absolutismo, porque ele se destacou muito pelo seu estilo e derivação grotesca. O estilo barroco também, ele foi um modo de exprimir o contraponto, né, a contra-reforma, e deixou também o protestantismo na defensiva, porque nenhum dos lados tinha o poder de perturbar o equilíbrio. Um artista também que se destacou muito nesse período foi Caravaggio, porque ele caracterizava muito a pintura, principalmente pelo seu modo revolucionário da época, né? Ele não escolhia tipo, pessoas normais para suas pinturas, mas ele gostava de escolher pessoas que eram diferentes, que se destacavam na época. Ele não se destacou como na pintura como reflexo de luz e sombra básico, mas era criado intencionalmente pelo artista para dirigir a atenção do observador, né, da pessoa que estivesse olhando a obra. Isso foi fundamental na sua obra. Ele também ficou conhecido como fundador do estilo iluminista. Além da pintura, da arquitetura, também se destacou o teatro no período barroco, tá? Foi um modo de improvisar, grande parte determinado pelo estilo teatral, com a própria essência da linguagem cênica, evidenciando fatos, gestos teatrais, sempre renovando o espírito teatral. Foi nesse período também, junto com a ópera, que teve o destaque e a criação da comédia dell'arte.
No período da música barroca foi onde também surgiram vários artistas que são conhecidos até hoje, né? Como o Vivaldi, o Bach, o Ravel, que são influenciadores fortes na música barroca. E foi pela necessidade de criar grandes espetáculos e luxuosos que surgiu a comédia dell'arte. Nesse período também foi um retorno expressivo de uma mesma manifestação, tá? De novos aspectos, a apresentação harmoniosa da emoção, a calma, a agitação. Eles são tão eloquentes na nave de uma igreja barroca, que se destacam, que para Bach, principalmente, é como se fosse uma fuga, né? Um espírito onde ele conseguia, através da pintura, se tornar uma fuga na vida dele, onde ele exaltava muito os céus pintados no teto, as fantásticas composições de paisagens, danças, óperas, principalmente o balé também se destacou muito nesse período, no qual duravam horas e horas. Nesse período também teve grande destaque de pintura nas igrejas e palácios, os jardins também eram exuberantes. O barroco se resume nisso, naquilo que se destaca sempre para mais do que para menos, tudo aquilo que é muito grotesco, muito chamativo, com muitos detalhes. As suas obras sempre tinham muita luz e muita sombra também, tá? São obras que se destacavam. O barroco se resumiu um pouquinho nisso, tá? Eu espero que eu possa ter tirado algumas dúvidas de alguns alunos, mas quem ainda tiver dúvidas, perguntas, pode me chamar, ok? E eu aguardo as atividades de vocês. Tem que concluir as atividades lá do Positivo On, ok? Obrigadão e tenham um ótimo dia.